Salve galera, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Tebet, Haddad e o salário mínimo. Antes de começar propriamente o vídeo do canal, quero mais uma vez informar para vocês que esse é o formato novo do nosso canal. São vídeos mais rápidos que não são gravados em estúdio, são gravados aqui na minha casa, e aí tem um cenário diferente, uma imagem diferente, um áudio diferente, mas continuam os vídeos de estúdio gravados e que vão lá todo domingo, 5h30 da tarde. Inclusive, o próximo vídeo de domingo é possível ser empresário e comunista. Esse vídeo eu estou gravando na terça-feira de manhãzinha. Então, tá indo lá na quarta. Eu espero que daqui para lá eu seja desmentido, ele perca a função. Porque, note bem, ao que tudo indica, não vai ter aumento do salário mínimo, desde já, para R$ 1.320. E aqui é importante sinalizar algumas coisas. O aumento do salário mínimo de R$ 1.300 já foi promessa do governo Lula. Assim como, aliás, foi promessa do candidato Lula, né? Assim como foi promessa a mudança na tabela do imposto de renda para isentar quem ganha até R$ 5.000. Então são promessas centrais de campanha, assim como o fim do PPI na política de combustíveis e o fim do teto de gastos. Beleza. E aí, o governo Lula começa seu mandato, aí já surge no período de transição ainda uma mentira dizendo que o Bolsonaro deixou um rombo, que as contas públicas, que o país está quebrado, que o país está sem dinheiro. Isso é uma mentira de ideologia liberal. O Bolsonaro destruiu várias e várias políticas públicas, deixou o país num caos sobre diversos aspectos, desde a coleta de dados de informações sobre problemas sociais até a execução e acompanhamento e fiscalização de políticas públicas. Mas não existe isso num país que tem moeda soberana, ficar sem dinheiro. Isso não existe. O orçamento de um país não é o orçamento de uma família doméstica. Pois bem, durante a PEC de transição foi negociado uma recomposição do orçamento para 2023 e o governo Lula, prestem atenção, o governo Lula conseguiu aprovar um orçamento para esse ano que comporta desde já o aumento do salário mínimo para R$ 1.320. Então, o Congresso Nacional, cheio de reacionário, do Centrão e não sei o que, aprovou uma proposta orçamentária que permite, desde já, aumentar o salário mínimo. Tanto é assim que o ministro Fernando Haddad apresentou um pacote de política econômica que se propõe cortar 25 bilhões do orçamento público desse ano, na ideia de fazer superávit fiscal, de equilibrar as contas públicas. Um erro, assim, gigantesco, fora de série. Haddad e Simone Tebet vêm sendo os ministros da área econômica que mais oferecem discursos, entrevistas, declarações para agradar o chamado mercado, a Faria Lima, que nada mais é do que a mega burguesia brasileira. Um dos temas centrais dessa mega burguesia é manter a política de austeridade, é manter a política de corte de gastos, de desfinanciamento das políticas públicas. Porque quanto mais forte é o discurso e a prática de austeridade, você tem mais espaço para acumulação privada do mercado, você tem inclusive novas aberturas de nicho, de lucratividade, porque se não tem saúde, educação, cultura, infraestrutura, só tem espaço para privatização, para pagar pelos serviços e por aí vai. E também isso ajuda a disciplinar a classe trabalhadora, porque tendencialmente, quanto menor é o nível de investimento público e de políticas públicas, menor vai ser o nível de emprego, maior vai ser o nível de miséria, de desigualdade. Isso vai forçar a classe trabalhadora, por exemplo, a aceitar piores empregos, vai enfraquecer o movimento sindical, tendencialmente, vai piorar as condições de trabalho, vai aumentar as condições de exploração, basicamente, da classe trabalhadora. Então, veja, há possibilidade, aprovada no Congresso, de aumentar desde já o salário mínimo, e não só aumentar para 1.320, aumentar inclusive para 1.340, como defende o movimento sindical. As centrais sindicais
que se reuniram com o Lula recentemente. Aí o argumento é bem simples, veja. O discurso oficial do PT, equivocado, é que o Bolsonaro adiantou a fila do INSS de concessão de aposentadorias e isso apresenta um gasto inesperado de 900 milhões. Por isso a gente tem que esperar no aumento do salário mínimo. Mas veja, esse argumento é falso. Por quê? Quer dizer que 900 milhões de despesa a mais com aposentadorias impede o aumento do salário mínimo, que vai custar 1 bilhão, mas o governo, o ministro Fernando Haddad está dizendo, junto com a ministra Simone Tebet, que vai cortar 25 bilhões esse ano. Isso é matemática básica. Se o aumento do salário mínimo vai custar 1 bilhão, o aumento para 1.320, e vocês estão dizendo que tem 25 bilhões para cortar, aumenta o salário mínimo desde já. Aí a galera fala assim, Jones, a lei de responsabilidade fiscal proíbe tirar dinheiro de uma área para outra. Então, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal não permite que, se você faz uma revisão, por exemplo, de contratos, de iniciativas do governo na área da infraestrutura, que, sei lá, economizam 5 bilhões, você não pode tirar esse dinheiro que estava alocado no Ministério das Cidades, o Ministério de Minas e Energias, e deslocar para as outras áreas. É verdade. A lei de responsabilidade fiscal não permite fazer isso com uma medida discricionária do governo. Mas toda semana, no Congresso Nacional, você tem um projeto de lei que é a readequação orçamentária. No meio de um pacotão de vários projetos que estão sendo votados e discutidos, se coloca que é uma mera medida administrativa. Então, tipo, realoco 300 milhões, 100 milhões, não sei o quê, do Ministério X para o Ministério Y, da política X para a política Y, do fundo X para o fundo Y. Isso acontece toda semana no Congresso Nacional. Nem se debate, nem se discute, e é isso, é uma prática comum do Congresso Nacional, você colocar essas readequações orçamentárias no meio de pacotões. Então vai aprovar um projeto, sei lá, um projeto na área de arte e educação, não sei o quê. Aí lá no meio coloca-se uma cláusulazinha para uma realocamentação, acho que está errada, né? Um realocamento orçamentário, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui, viu, gente? Sei lá, da ciência e tecnologia para a cultura, uma rubrica de 100 milhões. Isso é aprovado, isso é prática comum, todo governo faz e ninguém no Congresso tem problemas com isso. Isso, claro, né? A gente vai falando de valores que são comuns, corriqueiros no trâmite do Congresso. Se a gente vai falando de uma readequação orçamentária, sei lá, da ordem de 30 bilhões, 40 bilhões, aí é claro que ninguém vai aceitar isso passar num pacotão geral de outros projetos, né? Enfim, pressuposto da coisa. Então, veja, a lei de responsabilidade fiscal proíbe o governo fazer readequações orçamentárias, intraministérios, fundos e por aí vai, por medida discricionária sem passar pelo Congresso, mas passa pelo Congresso toda semana. E o governo Lula não teria dificuldade nenhuma de fazer isso, dado que esse Congresso, com esse centrão, já aprovou o aumento do salário mínimo para 1.320. Então, o governo Lula pode colocar em vigência a partir do momento que ele quiser esse aumento. Tanto é assim que, inclusive, a burguesia brasileira, a Fiesp, a CNI, a Faria Lima nem bateu tanto no aumento do salário mínimo, porque ela partiu do pressuposto que isso era um fato dado. Foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, para fazer graça para a burguesia, veio com esse discurso que não dá para aumentar agora, que tem que ver as contas públicas e vamos esperar. A promessa é que se aumente o salário mínimo dia 1 de maio. E veja, a gente tem algo que é muito preocupante. O Lula dá seguidas declarações contra o teto de gastos, falando que política pública não é gasto, é investimento, fala contra o PPI, fala contra a autonomia do Banco Central, fala contra privatizações, mas o ministro do Lula, que é subordinado a ele, que é o Fernando Haddad, vai defender a austeridade, defende a autonomia do Banco Central, não fala de salário mínimo, não fala de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e quando fala é para colocar dificuldade, para falar em responsabilidade fiscal, para falar em superávit primário. A Simone Tebet deu uma entrevista para o jornal o Globo horrível, que a Simone Tebet fala assim, essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, isso é com o presidente, é a decisão política do presidente. Aí em seguida ela fala que aprovar isso agora seria irresponsabilidade fiscal,
e ser irresponsável com as contas públicas, porque é uma mentira também. Então veja, Simone Tebet, ela cria uma armadilha. Ela fala assim, ó, é com Lula, a responsabilidade é dele, mas se ele aprovar, ele está sendo irresponsável do ponto de vista fiscal e das contas públicas. Então, assim, é necessário que se cobre o governo Lula para cumprir as promessas de campanha. Aumento do salário mínimo, recomposição de direitos trabalhistas, fim da PPI na Petrobras nos combustíveis, enfrentamento ao teto de gastos, retomada vigorosa do investimento público, percebe? Não dá, especialmente nesse momento em que você tem a extrema-direita assanhada, o partido fardado que tentou uma manobra golpista, agora dia 8 de janeiro, contemporizar com isso. Ou vai querer se repetir a fórmula do Joaquim Levy, do governo Dilma II em 2014, em que a Dilma ganha a eleição do Aécio. Tem gente que fala que junho de 2013 derrubou Dilma. Esqueceram que Dilma ganhou a eleição de 2014. Né? Dilma ganha a eleição do Aécio, pega o governo com a taxa de desemprego bem baixa, das menores da história, começa o ajuste fiscal com o Joaquim Levy, dobra a taxa de desemprego em 10 meses, combinado com os efeitos da Lava Jato. É claro, joga a popularidade do governo lá embaixo, destrói o poder de compra da classe trabalhadora, destrói a capacidade de mobilização do movimento sindical por causa do desemprego em massa e fica mais vulnerável a um golpe. Naquela época era só o PSDB, viu? Que liderava o negócio. E o PSDB é muito menos perigoso do que os militares, né? Do que o partido fardado. Do que esses latifundiários armados que estão por aí tramando sabotagem, atentados e por aí vai. Então veja, é um erro do governo Lula reforçar o discurso de austeridade, reforçar o discurso como se o Estado fosse uma dona de casa em que ele não pode gastar mais do que arrecada, reforçar o discurso de que a relação dívida-PIB é o grande problema, a grande questão central da economia. Ah, Jones, isso significa que o Estado pode gastar como quiser, do jeito que quiser? Não, pelo contrário. Isso significa que um Estado nacional que tem moeda soberana em momento que a economia está desaquecida, tem vastíssimo desemprego, tem a capacidade de consumo deprimida e o poder de compra da classe trabalhadora está em baixa, é possível aumentar o investimento público, é possível fazer políticas públicas sem necessariamente aumentar a arrecadação, que isso não vai causar inflação e que isso não é um problema, porque inclusive vai estimular um ciclo positivo de crescimento da economia que vai até aumentar a arrecadação do Estado. Então assim, é o momento de aumentar já o salário mínimo. E não só é o momento de aumentar já o salário mínimo, é o momento de aumentar o salário mínimo e ir na direção de um programa nacional de pleno emprego. A reunião que teve do movimento sindical com o presidente Lula, eu achei lamentável que praticamente nenhum representante do movimento sindical tocou nisso. Vários falaram de voltar a gerar emprego. Assim, um programa nacional de pleno emprego coloca como objetivo, como um ponto de debate central da política nacional, acabar com o desemprego no Brasil, com o Estado, o sistema público, assumindo o protagonismo da criação de empregos, para, inclusive, baixar o grau de exploração sobre a classe trabalhadora, porque tendencialmente, quanto maior o nível de emprego, melhores são as condições de negociação de movimento sindical da classe trabalhadora, que vai garantir melhores condições de trabalho e ganhos salariais reais, acima da inflação. Então é para ontem. Aumento do salário mínimo e um programa nacional de pleno emprego. Não é uma pauta negociável, é fundamental. E para quem diz que está preocupado com o golpismo, com os militares, para derrotar o golpismo e os militares, é preciso ter popularidade. Popularidade vem com melhora das condições objetivas da classe trabalhadora, com respostas concretas aos dramas materiais da classe trabalhadora, de redução do poder de compra, de diminuição da renda, de aumento da pobreza, da miséria, da fome e do desemprego. Dando respostas objetivas a isso, não importa a propaganda que a mídia faça, o governo vai ter graus de popularidade altos, que inclusive é a experiência que o próprio Lula e o PT têm, né? A mídia batia todo dia, massacrava o Lula, mas enquanto a taxa de emprego estava crescendo, o poder de compra do salário mínimo estava crescendo, o nível de consumo da classe trabalhadora estava crescendo, e a oportunidade, o acesso a oportunidades como ensino superior para filhos da classe trabalhadora estava crescendo, o Lula tem uma popularidade nas alturas, não importa o que a Veja, o que a Globo, o que o Estadão,
que o isto é falasse, né? Então, Tebet, Simone Tebet, ministra, Fernando Haddad, ministro, vamos acabar com esse negócio de austeridade. A não ser que vocês não queiram que Lula não termine o mandato, né? Seja derrubado antes da primeira crise de popularidade. Aí sim, aí é um ótimo caminho seguir por uma política de austeridade, seguir por uma política de corte de gastos, seguir por uma política de que a prioridade é fazer superávit fiscal e não melhorar as condições de vida de maneira imediata da classe trabalhadora. Para concluir, lembro que durante a eleição, um dos motos da campanha petista, a galera que falava que tem que votar em Lula desde já no primeiro turno, é quem tem fome tem pressa. Pois bem, quem tem fome tem pressa. E por que agora a gente pode esperar? Por que o aumento do salário mínimo não é agora? Porque só em maio. Quem tem fome não tem pressa? Pronto. A classe trabalhadora tem pressa, a classe trabalhadora tem que se mobilizar, tem que cobrar um aumento já do salário mínimo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.